Mais uma aula então sobre um sistema novo de tratamento de efluentes. Vamos trabalhar na aula de hoje sobre o reator WASB. Já vimos na disciplina os outros reatores, né? Sistema australiano, Lagoa Erada, lodos ativados, e chegou a hora de ver, na sequência do nosso plano de atividades, o último sistema, que é o reator WASB. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar antes de a gente começar a passar os slides aqui, o reator WASB é um reator anaeróbio. Ou seja, todo o processo de degradação no interior dele acontece por reações anaeróbicas, ou seja, micro-organismos anaeróbios vão degradar esses compostos. O subproduto que vocês devem ter visto já em bioquímica ou alguma outra matéria, em microbiologia, por exemplo, da decomposição anaeróbia, é o biogás, metano e CO2. Então, toda essa diferença de sistema, né? Essa produção de biogás, o fato de ele ser reator anaeróbico que não precisa de um sistema de aeração, por ele não precisar de aeração, a gente tem que pensar muito bem na forma de garantir um bom contato entre o esgoto e as bactérias, né? Porque esse é um sistema que tem aeração, ele tem mistura. Se o sistema ele não tem aeração, a gente tem que pensar numa forma de mistura adequada. Então, pensando em todas essas características que vocês vão entender cada parâmetro de projeto que a gente vai ver na aula. Essa primeira parte da aula vai ser sobre conceitos e definições, conforme a gente tem feito com os outros sistemas também. E na parte 2 dessa aula vai ser parâmetros de projeto e dimensionamento. Tá certo? O que significa o WASB? Em inglês, coloquei aí o Flow Anaerobic Sludge Blanket Reactor. E em português, traduzindo, nada mais é do que reator anaeróbio de manta de lodo. O que isso quer dizer para a gente? Nada mais fácil da gente entender do que visualizando o interior de um reator WASB. Então, o que tem dentro de um reator WASB se a gente conseguisse tirar uma parede dele e enxergar ele por dentro? Então, olha aqui bem nessa imagem. Primeiro, é um reator de fluxo ascendente. O esgoto ele vai entrar pela parte de baixo do reator e vai sair pela superfície do reator. Isso é um reator de fluxo ascendente. Um reator de fluxo descendente é quando o líquido entra por cima e sai por baixo. Alguns filtros biológicos são dessa forma, mas não vem ao caso na nossa disciplina. Então, para esse tipo de sistema, ele tem o esgoto que entra por baixo e sai por cima. Por quê? Porque nesse tipo de reator, ele forma como se fosse, imagina um fundo de um tanque de decantação, em que o lodo fica no fundo decantado, e a superfície fica clarificada, é mais ou menos a ideia de funcionamento desse reator WASB. No fundo, forma o que eles chamam aqui de leito de lodo, ou se você pegar toda essa região aqui, até mais alta, forma uma manta de lodo. Forma uma região no reator em que o lodo ali é muito concentrado. Você tem altas concentrações de micro-organismos, chegando a 10%, dependendo da zona aqui do reator, mais próximo do fundo desse leito de lodo, 3% nesse manto de lodo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas bactérias elas vão se concentrar numa parte desse reator, na parte inferior. Então elas vão se concentrar nessa parte inferior do reator. E por que o fluxo tem que ser ascendente? Porque conforme elas vão fixando aqui no fundo, eu coloco meu esgoto entrando no meu sistema para garantir um ótimo contato entre minhas bactérias e meu esgoto. Então, se eu faço essas bactérias ficarem no fundo, pela própria questão da gravidade ali, elas vão tender a sedimentar, e eu faço uma entrada pelo fundo para fazer com que o esgoto tenha bastante contato com essas bactérias, eu consigo então ter o escoamento adequado, uma mistura, entre aspas, né, adequada, porque vai ter um bom contato do meu esgoto com as minhas bactérias, e assim eu garanto um bom funcionamento desse reator. Então o líquido ele entra por baixo e passa por toda essa região onde tem lodo, né, essa manta de lodo, e o esgoto ele vai saindo e ele sai aqui na parte superior desse reator. Tá, Brito, mas o que a gente tem então? Tem um monte de informação. O que são essas informações aí que está representado na figura? Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês no comecinho da aula. Quando a gente tem um reator de fluxo ascendente, eu tenho o contato das bactérias e tal, beleza. E por ser um reator anaeróbio, essas bactérias elas vão degradar e vão produzir biogás.
E o biogás que elas vão produzir, vai estar na forma gasosa, eles vão desprender do líquido e vai para a atmosfera. Pensando isso num tanque aberto, certo? Vocês imaginem então formando um manto de lodo, uma manta de lodo no fundo. Conforme vai formando essas bolhas, o que vai acontecer? As bactérias vão degradando o esgoto, vai formando o biogás, né? O que vai acontecer? Esse biogás vai escapar, está na forma gasosa, vai para a atmosfera. E quando isso vai para a atmosfera, o que acontece quando uma bolha entra em contato com um lodo, com uma DBO particulada, vamos dizer assim, né? Um sólido suspenso, que é o lodo que está ali presente. A bolha pega e arrasta o lodo para a superfície do reator. Então, se você tem esse manto de lodo degradando e produzindo um monte de biogás, todo esse gás tende a ir para a superfície desse reator. E como esse gás tende a ir para a superfície do reator, ele tende a arrastar consigo todo esse lodo presente ali também no reator. E olha que coisa maluca. Se esse lodo é arrastado para a superfície, eu não tenho mais um leito de lodo, nem uma manta de lodo no fundo. E aí todo esse funcionamento do ASB perde o sentido. Então, eu preciso garantir que quando as minhas bactérias entrem em contato com o esgoto, elas vão ter um processo de degradação adequado, porém, não vai arrastar esse lodo para a superfície do meu reator, fazendo com que ele acabe saindo no efluente final. Senão, não ia resolver absolutamente nada, né? Eu ia ter que ter um decantador, enfim, o ASB não ia funcionar da forma que ele deveria. Então, o que a gente faz? A gente instala... Então, imagina aqui, essas bolinhas pretas que é o lodo, né? São as bactérias, e essas bolinhas brancas aqui é o biogás. É o gás produzido, metano, CO2 e outros gases. Então, o que acontece? Eu preciso, em todo o ASB, dessa estrutura aqui, que é chamada de separador trifásico. Por que separador trifásico? Pelo nome, ele vai separar 3 fases. Quais fases? As 3 fases que a gente tem no reator. Sólida, líquida, gasosa. Por que o separador trifásico separa as 3 fases? Vamos olhar ele aqui. O que acontece? Primeiro, como o fluxo é ascendente, eu vou fazer estruturas para garantir que todo o gás que é produzido seja encaminhado para essa região central do meu separador trifásico. Está vendo aqui? Garantindo então que todo o meu gás seja coletado no meu reator por essa estrutura aqui. E aqui no final tem uma saída de biogás que eu posso mandar ele para queimar, para uma termoelétrica para gerar energia, enfim. Então, eu tenho esses defletores na lateral para garantir que mesmo aquela bolha de gás que está vindo aqui no cantinho, ela seja desviada e caia no meu separador trifásico. Então, vocês veem. Imagina uma bolha de gás que foi produzida aqui nessa parte. Ela vai subir, subir. Se eu não tivesse esse defletor de gases, ela ia continuar subindo, subindo e ia escapar aqui na atmosfera. Mas não. Eu coloco estruturas para garantir que essa bolha que sobe vai ser desviada e vai ser coletada no meu separador. Ótimo. Então, já entendemos que ele separa a fase gasosa. Separador trifásico, da gasosa eu entendi. Mas como é que ele separa os sólidos, por exemplo, Brito? Então, tudo bem. Então, você tem aqui o lodo, ele vai estar aqui, conforme a bolha desprende, o lodo tende a voltar para o fundo do reator. Então, o lodo fica nesse movimento aqui, né? Então, ele entra, sai. Mas, essa passagem aqui que a gente tem entre essa parte de baixo e a parte de cima do reator ASB, que é chamada aqui de região de decantação, né? Uma região que vai ocorrer alguma decantação aqui, pode ser que uma partícula desse lodo escape e venha para cá. Então, por mais que você tenha toda essa estrutura segurando, pela hidráulica do processo, pode ser que uma partícula escape. E quando ela escapa, ela venha para cá. E quando ela vem para cá, se ela sai no meu efluente final, é ruim. A gente sabe que vai dar DBO particulada e isso vai reduzir a eficiência do sistema. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e instalar uma estrutura aqui, que é chamada de zona de decantação, e tudo isso aqui é projetado, tá? A gente vai aprender quando a gente for ver isso aqui, para que o líquido escoe aqui com uma velocidade muito devagar, uma velocidade baixinha, para que durante esse escoamento eu consiga fazer com que minhas partículas não saiam do efluente e eu consigo que minha velocidade de sedimentação seja maior do que a velocidade de saída, a velocidade ascendente do líquido. Então, se a velocidade de sedimentação dessa partícula ela é maior do que a velocidade que o líquido vai sair do reator, essa partícula volta para o meu sistema. Ou seja, eu dimensiono essa região ali, que é chamada de compartimento de decantação,
para que nesse instante minha velocidade de sedimentação seja maior do que a velocidade ascensional, velocidade de subida do líquido. Minha partícula, então, ela volta e cai de novo nessa manta de lodo e fica acumulado aqui. Então, separou o gás, separou o sólido e o líquido. Porque se o sólido vai para o fundo, o líquido continua subindo e vai para a superfície e é coletado nessa canaleta aqui no final. Muito simples de entender. Se vocês entenderem o funcionamento da digestão anaeróbica, essa parte de produção de gás, que esse lodo eles ficam no fundo desse reator, vou mostrar um videozinho que vai facilitar um pouco o entendimento. Vocês entenderam a função de tudo. Então, o ASB ele é relativamente simples de entender. O que é difícil? Então, por que normalmente a gente deixa por último para fazer inclusive desenho, porque ele é o mais complexo? Para eu desenhar um separador trifásico, ele vai ter que ocupar toda a área do reator. Isso, se for um reator muito grande, você vai ter 10 separadores trifásicos no mesmo reator, com esse formato, né, tipo um chapéu. E para você encaixar isso no desenho dá trabalho. A entrada do afluente, imagina um tanque de 500 metros cúbicos, 10 por 10 por 5 de altura. Você vai ter uma entrada só de esgoto no fundo? Não. Para você ter um bom contato, você vai ter que ter um monte de entrada. Esse um monte tem um parâmetro que vocês vão ver de projeto. Quantas entradas de esgoto por área de fundo de tanque? Então você vai ter lá 50, 100 entradas. Isso dá trabalho de desenhar. Mas, tirando esses dois principais parâmetros, é muito fácil entender e conseguir visualizar como é que funciona um reator WASP. Aqui outros nomes que podem ser usados, tá? Que vocês às vezes vão encontrar. DAFA, reator RAF, mas tudo de gestor anaeróbico de fluxo ascendente, reator anaeróbico de fluxo ascendente. São os nomes que vocês podem encontrar por aí relacionados a reator WASP, tá? Vantagens. Aqui tá algumas vantagens desse tipo de reator. Sistema super compacto. Por que compacto? Ele consegue concentrar muito lodo. Olha aqui, um lodo concentrado a 3%, se vocês lembrarem lá, o teor de sólidos do lodo num decantador é de 0,8 a 1,1, ou seja, de 8.000, 7.000 a 11.000 mg por litro. Quando eu penso em 3%, eu estou falando que um AS vai ter concentração de lodo de 30.000 mg por litro naquela região de leito de manta de lodo. E na parte mais de baixo ali, naquele leito de lodo mais concentrado, onde a sedimentação por compressão funciona bastante, pode ter lodo até 10% de concentração, ou seja, 100.000 mg por litro. É muita coisa, é muita coisa. E por isso que ele consegue fazer um sistema compacto, ou seja, muita boca querendo comer, pouco alimento chegando, eles comem muito rápido e o teu reator fica compacto. Aquilo que a gente viu em cinética, CX muito alto, você reduz o volume de reator. Idade de lodo muito alta, né? Você tem idade de lodo muito alta, você consegue reduzir o TDAH porque ele não está mais vinculado. Quando você compara a produção de lodo no reator aeróbio do anaeróbio, é surpreendentemente menor a do anaeróbio. Vocês vão conferir isso quando vocês forem fazer o dimensionamento do ASB. Vocês já calcularam a produção de lodo do lodo desativados, vão calcular do ASB, vocês vão ver a diferença gritante. E para você descartar lodo, né, para você fazer um descarte correto de lodo, é custo. E esse custo vai fazer parte dos gastos que vocês têm na estação. Então, se você tem um sistema que produz menos o lodo, é muita vantagem. Baixo consumo de energia elétrica, basicamente energia de bombeamento para cima do reator para o esgoto conseguir entrar e sair. Então, assim, dependendo da forma com que é seu terreno, você nem precisa de bombeamento. Então, assim, é muita vantagem. Você não tem nenhum mecanismo mecânico de agitação, de aeração, nem nada. Então, isso é uma vantagem muito grande para esse tipo de sistema. Outra coisa, é um reator normalmente usado em climas quentes, apesar de ter já dados na literatura que funciona muito bem em cidades também mais frias, mas usualmente ele é recomendado em municípios de climas mais quentes para se conseguir atingir uma boa operação e um bom tratamento com esse tipo de reator. Mas, como eu falei para vocês, já existem uso desse tipo de reator na Europa, que tem invernos bem rigorosos e ele funciona muito bem também. Desvantagens. Primeiro, o cheiro. Digestão anaeróbia acaba pegando também o sulfato que está no meio líquido e reduzindo H2S, que é aquele cheiro de ovo podre característico. E todo o sistema anaeróbio ele vai ter um pouco desse odor pelo desprendimento, pela redução do sulfato que está presente ali no meio líquido. Então o cheiro é inevitável. Então, dependendo de construir isso numa empresa que está numa área urbana, talvez não vai ser a melhor opção, mas tem essa possibilidade.
O sistema anaeróbio ele é bem mais sensível do que o aeróbio, por exemplo, com relação a cargas tóxicas. Se entra algum composto tóxico, algum outro composto industrial que de repente na rede jogaram sem a gente saber, porque não pode ter essa mistura, né, do efluente industrial com efluente sanitário, mas se jogou, de repente isso entra no ASB, ele vai sofrer mais do que um reator aeróbio, e isso pode ser prejudicial para a eficiência do sistema. Ele tem uma partida relativamente alta. Se vocês lembrarem lá das etapas da digestão anaeróbica, não sei se vocês vão lembrar, que tem a etapa de hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. O que acontece no ASB? A hidrólise normalmente é a etapa limitante, mas depois que ocorre a hidrólise, a acidogênese, ou seja, a velocidade com que o sistema produz ácidos, é muito maior, ou seja, essas bactérias crescem muito mais rápido do que as arqueias que consomem esse ácido e produz metano. Se você tem bactérias que produzem mais ácido do que as arqueias conseguem consumir esses ácidos, você acaba acidificando o seu reator. E quando você acidifica seu reator, o pH cai, você mata as arqueias metanogênicas. Então você tem que ter um sistema extremamente equilibrado. A produção de ácido tem que ser igual ao consumo desse ácido. E se você dá uma partida muito rápida, você acaba favorecendo um grupo de micro-organismos e desfavorecendo o outro. Então, por isso que a partida dele tem que ser mais lenta, gradual, sempre monitorando a entrada, a saída e ver se o sistema não está, que eles chamam de azedando, né? Ficando com pH muito baixo, que vai prejudicar todo o sistema. Um ASB vai ter uma eficiência média aí, de tudo que eu já visitei de estações muito boas, muito bem operadas, não chega a 70% de eficiência média. Média de 60% a 70%. E isso, para um curso d'água mais restritivo que você tem que lançar, é complicado você atender os padrões de lançamento. Então, normalmente, o ASB ele é associado com uma outra tecnologia. Por exemplo, a mais utilizada, o ASB mais lodos ativados. E nenhum dos sistemas que a gente viu até hoje remove nutriente, nitrogênio e fósforo. Vai ter só a remoção referente ao crescimento celular, né? Que as células usam para crescimento, e esse uso para crescimento acaba sendo removido do meio líquido, mas é quase insignificante perto do total de nitrogênio e fósforo que tem no sistema. Como é que a gente pode pensar numa partida do reator? Já conversamos no slide anterior, mas é importante deixar aqui para vocês nunca esquecer quando vocês virem um ASB que não funciona. Isso é a coisa mais comum que vocês vão encontrar na vida de vocês, que for trabalhar nessa área, é entrar numa empresa ou em um sistema de tratamento e falar: esse tem seu ASB aqui, ele nunca funcionou. Por quê? Porque eu já expliquei. Normalmente se dá partida com ele em carga cheia. Você liga o reator, 100% da vazão entrando e acha que vai dar tudo certo. A pessoa da empresa às vezes não sabe, não tem o conhecimento e infelizmente não funciona. Porque se você der partida com 100% da vazão, ele vai ter um desenvolvimento super rápido dos micro-organismos acidogênicos e não dos metanogênicos. Com isso, você vai ter uma acidificação do reator. Essa acidificação vai levar à falência das arqueias e teu sistema nunca vai atingir uma metanogênese para conseguir uma boa eficiência. Então, o que se faz? Você coloca um reator desse. Como é que se faz a inoculação? Você coloca um pouco de lodo inicialmente lá de uma outra estação, ou nem precisa, dependendo da carga de esgoto que você vai colocar, mas se você quiser dar uma partida mais rápida, você coloca um pouquinho de lodo, que a gente chama de inóculo, né? Você faz a inoculação do sistema e começa a alimentar ele com uma carga baixa. O que significa isso? 10% da vazão de projeto, por exemplo. O sistema respondeu, acidificou, criou os ácidos e as metanogênicas arqueias começaram a desenvolver e remover esse ácido e produzir metano, aumenta para 20% da capacidade. E sempre vai analisando a resposta do reator. Aumentei para 20% da capacidade, o sistema respondeu bem, testei uma semana, não, tá ok, 30%. E assim você vai até você chegar no 100% da vazão de projeto. Isso vai demorar alguns meses, autores falam 2 a 4 meses ou até 6 meses, mas quando você chega nessa condição, você vai ter um lodo super bem concentrado, formado no fundo, produção de biomassa, de biogás muito alta e uma eficiência aí que gira em torno de 60% a 70% quando muito bem operado esse tipo de reator. Então, você vai ter essa manta de lodo, esse leito de lodo que normalmente ocupa aí 1/3 da altura dele, mais ou menos, mas você tem uma condição ótima ali de operação, o sistema funcionando perfeitamente. Se você não faz isso, você vai ter um reator acidificante. Então, um reator que produz ácidos e não vai remover matéria orgânica.
ele vai basicamente transformar uma matéria que estava na forma orgânica em algum ácido orgânico também. Brito, esse reator é mistura plug-flow? Bom, o que vocês acham? Analisando o que eu acabei de passar para vocês. Ele não tem nada que agita. Se ele não tem nada que agita e ele tem um fluxo que vai por baixo e sai por cima, ele é plug-flow. Teoricamente poderia ser, mas ele tem as bolhas que causam essa mistura ali no meio. Então ele, por ter bolha, ele é mistura. Não, as bolhas não conseguem misturar ele suficientemente para garantir que ele seja mistura. Então ele é alguma coisa nesse meio de um reator plug-flow e um reator mistura, tá? Então assim, ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é alguma coisa nesse meio, muito difícil de modelar, inclusive. São poucos hoje os modelos na literatura hidrodinâmicos que conseguem identificar qual que é o comportamento hidrodinâmico de um reator WASP. Então isso é difícil, mas a gente tem na literatura algumas formas de a gente conseguir projetar esse reator, mesmo sem entrar muito na parte de modelo e cinética e balanço de massa. Vocês vão ver daqui um pouquinho. E o separador trifásico, a função dele é separar as três fases, sólida, líquida e gasosa, como eu já expliquei para vocês, então aqui só para relembrar. Olha como é que seria um grânulo de lodo, olhando ele bem de pertinho. Então você acaba que a maior parte desses reatores anaeróbios, eles podem crescer no lodo dele, formando grânulos. Imagina uma semente de mamão pequenininho. Aquilo lá é um consórcio de micro-organismos que tem ali tanto as bactérias acidogênicas, as cetogênicas, as arqueias metanogênicas, que funcionam ali no sintrofismo mesmo, para ficar melhor a transferência de substrato de um tipo de micro-organismo para outro. Então eles acabam crescendo em muitos reatores em formato de grânulos. Mas muitos reatores também eles podem crescer em formato suspenso, como a gente viu em lodos ativados. Mas, dependendo do reator, principalmente reatores que têm altas cargas, reatores industriais, de indústria, de laticínio, indústria de abatedouro, normalmente você tem esse lodo formado, ele é bem granularzinho, parece de fato uma semente de mamão. Olhando ele, você imagina exatamente isso. Aqui, um reator WASB. Olha que interessante. Eu vou mostrar um vídeo logo depois de eu tentar explicar essa figura. E a gente vai tentar entender bem como é que funciona. Primeiro, a entrada eu falei para vocês é pelo fundo, tá vendo? Então, cada tubulaçãozinha dessa aqui é um ponto em que o esgoto está entrando no fundo do reator. Cada pontinho desse aqui é um ponto de entrada do meu esgoto no fundo. Só que ele é alimentado por cima, tá vendo? Eu tenho esses compartimentos que nada mais são do que distribuidores. É um distribuidor de vazão. Então pensa o seguinte, nesse reator eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Então pensa, chega 100% da vazão na parte de cima do meu reator. Chegando 100%, um quarto vem para cá, um quarto da minha vazão vem para cá, um quarto vem para cá e um quarto vem para cá. E nessa câmara de distribuição aqui, eu tenho vários compartimentos individualizados também, sendo que cada compartimento desse vai ter uma tubulação que vai descer para o fundo do reator. Então aqui, ó, dá para vocês verem, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deve ter uns 10. Não dá para contar certinho, porque a figura não tem uma resolução tão boa, mas deve ter mais ou menos 10 compartimentos. Ou seja, do 1/4 que chegou ali, vai dividir por 10 e 1/10 desse 1/4 vai cair em cada tubulaçãozinha dessa que vai ocupar uma região no fundo do reator. Então olha como isso é difícil de representar num desenho. Essa é a dificuldade, mas entender não é difícil. O que eu quero é que cada esgoto, que um pouquinho de esgoto entre num ponto do fundo do reator. É isso que eu quero. Mas para desenhar isso, fica essa complexidade aqui. Olha o separador trifásico, tá vendo aqui? Então o biogás ele é produzido, ele é coletado, caminhado nessa canaleta aqui e vai para o queimador ou para um gerador de energia. Olha os defletores de gás aqui, tá vendo? Então se vem entre um separador e outro, para não escapar biogás, eu tenho esse defletor que vai desviar o meu gás e vai fazer com que ele seja coletado no meu separador trifásico. Olha a canaleta de coleta do esgoto tratado, bem em cima, tá vendo? Fiz uma canaleta de fora a fora no reator. Então o esgoto ele entra por baixo, enche o reator, chega lá em cima, ele inverte nessa canaleta. E aqui eu tenho o meu efluente tratado sendo transportado depois para uma outra unidade, ou dependendo do sistema, sendo lançado já o efluente final. Então ele é muito simples de entender, mas muito complexo de fazer o projeto e desenhar. Então pessoal, antes da gente entrar nos parâmetros de projeto, eu vou finalizar essa aula com um vídeo mostrando para vocês como que funciona esse reator WASB, né? Passo a passo.